Deus é bom. Deus é bom. Todo o tempo. Deus é bom. Aleluia. O Senhor é bom. Glória a Deus. Que manhã maravilhosa. Tenho certeza que muitos aqui já foram ministrados, se não todos. E que Deus possa ainda ter algo mais aí para vocês. Porque a gente pode receber do Senhor sempre. Isso é uma maravilha. Irmãos, vamos abrir lá na primeira epístola de João. Aleluia. Amém. Capítulo 2. Daqui a pouco a gente lê. Não. O Senhor é bom. Você pode ter certeza que não existe nada melhor do que a nossa vida com Deus. Nada vai ser mais gratificante, nada vai deixar a gente mais realizado, feliz, completo, íntegro, do que se a gente realmente tiver uma vida com o Senhor. E você pode ter certeza que, por causa disso também, o mundo, nosso inimigo, ele vai tentar colocar todas as distrações para que você se afaste desse caminho. Porque ele sabe, como a gente já orou aqui, que a nossa vida, uma vida vivida para o Senhor, ela permanece para sempre. É sobre isso que eu vou querer falar hoje. Que o Senhor possa realmente nos colocar no centro da vontade dEle. Porque a nossa vida vai ser para sempre. Tanto na nossa salvação, como em outras questões também. 1 João, capítulo 2. O livro de João, vamos dar uma contextualizada aqui. Ele, diferente de outras epístolas, ela não está direcionada para um grupo de pessoas específicas. Você pega ali a epístola de Romanos, está direcionada aos romanos. A dos Efésios, aos Efésios, de Gálatas, de Filipenses. Então sempre tem um povo específico. De João não. Então provavelmente já foi desde o começo já uma carta aí mais geral, provavelmente ali para a Ásia Menor e tudo tal ali, né? E a gente vê também que é uma carta escrita para cristãos e muito provavelmente com relacionamento próximo a João. Porque ele usa alguns termos ele usa termos de filhinhos, amados, que indica realmente uma certa intimidade ali entre o autor e o povo ali que estava recebendo, né? Então, próximas a ele, e isso é importante, grupo de cristãos. Guarda essa informação, que a gente vai usar mais para frente depois também. E a gente, claro, né? É uma carta muito rica, tem vários temas aqui que eles falam, mas quero pontuar algumas coisas aqui para a gente poder estar, né? Primeiramente, um dos temas que ele aborda, ele alerta os cristãos ali sobre falsos ensinamentos, sobre falsos mestres, né? Apenas para caráter ilustrativo, 1 João 2,26, não é o texto base que a gente vai usar, ele diz o seguinte, 2,26. Isto que vos acabo de escrever, é acerca do que vos procuram enganar. Então a gente vê que ele está apresentando uma defesa aí das verdades do Evangelho, uma defesa daquilo da palavra de Deus, uma defesa. Então ele está colocando ali realmente tem gente que está querendo te enganar. Então segue aqui as instruções aqui que vocês precisam. Outra coisa também que ele fala, ele quer também assegurar para os irmãos que receberam a vida eterna, a certeza da vida eterna, da salvação. Isso a gente pode ver lá em 1 João, capítulo 5, versículo 13, que ele diz o seguinte: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tende a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Provavelmente um daqueles ensinamentos ali, eles estavam querendo colocar ali alguns ensinamentos falsos que iam desviar as pessoas. Então ele está falando, olha, tudo que você recebeu, tudo que você aprendeu, tudo que eu estou escrevendo aqui é para te dar certeza, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. E um muito conhecido também, ele fala muito também, 1 João fala muito sobre o amor, né? É bem
um trecho bem, vários, e usam assim, amor entre irmãos e tudo tal. Para a gente ilustrar, 1 João 4, 7 e 8, diz o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, aqui ele reafirma aí a doutrina que a gente conhece sobre o amor, né, da importância do amor, de como o amor tem que permear realmente o amor de Deus nas nossas vidas. Ele tem que permear tudo aquilo que a gente faz. Ele deixa bem claro, né? Aquele que não ama não é de Deus, porque Deus é amor. Dito isso, vamos lá para o nosso texto. Talvez seja uma palavra relativamente simples aí para vocês hoje, mas que Deus possa ministrar no coração de vocês. 1 João 2, versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus poderoso, Pai. Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Realmente, Pai, nós nos dobramos diante de Ti, Pai. Clamamos, Pai, que o Senhor possa, Pai, nos derramar, Pai, todo o Teu Espírito, Pai. Que o Senhor possa, Pai, derramar sobre nós todo o entendimento, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sabemos, Pai, que a glória está no Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Então que nessa manhã, Pai, como tem sido, Pai, que possamos, Pai, continuar, Pai, diminuídos, Pai, para que o Senhor cresça, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Que o Teu Espírito possa nos trazer todo o entendimento, Senhor, meu Pai, da palavra, Pai. Eu peço, Pai, que tudo aquilo, Pai, que vem de mim, Pai, que possa ser esquecido, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Mas aquilo que vem do Senhor, Pai, possa frutificar, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Te damos toda a honra, Pai, toda a glória, Pai. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, Pai, tão maravilhosa, Pai, pela Tua presença, Senhor, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito para nós, Pai. Te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso, Pai, um Deus santo, Senhor. Oramos, Pai, no Teu santo nome, Jesus. Amém. Aqui, esse texto, ele fecha, né, versículo 15, versículo 16, o apóstolo ele fala para a gente não amar o mundo, nem as coisas do mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, da sabedoria, não procede do Pai. E ele termina com esse texto que nós lemos, que, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Ele passa. Concupiscência, não sei se vocês têm já pararam para verificar isso daí, mas é um termo normalmente utilizado que mostra ali um desejo, uma cobiça, e no contexto bíblico aqui, de coisas carnais. Então, quando a palavra usa essa questão, seria esse desejo, né, intenso que pessoas têm por alguma coisa, no contexto bíblico, por coisas carnais. Então, alguma coisa que realmente vai nos afastar ali do Senhor, nos tirando do Espírito para o desejo da carne, né? Então, o mundo nos oferece isso, né? Cada vez mais, o mundo nos oferece isso, né? Claro que isso vem desde as gerações passadas, tal, mas cada vez mais a gente vai tendo, e isso você pode ter certeza, é que o inimigo quer te tirar da presença do Senhor, porque ele sabe que se nós vivemos uma vida cumprindo a vontade de Deus, nós vamos deixar marcas eternas. O Haroldo já fez uma boa introdução aqui da semente, né? Porque de fato a nossa vida vai ser uma semente. Tudo que a gente vai fazer, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas nós vamos deixar, em nós existe a possibilidade da gente deixar uma marca eterna, tanto na nossa vida como no mundo, né? Muitas pessoas assim do mundo, eles lutam aí com essa questão aí do anonimato, né? Assim, a pessoa pensa, mas será que vão lembrar de mim depois, né? A resposta é óbvio que não, né? Óbvio que não. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui sabe o nome de um tataravô? Levanta a mão.
Depois do tataravô vem o quê? Tataravô? Depois do tataravô, quem sabe? Ninguém. Ninguém sabe. Então significa que daqui a pouco, eu não acho que duraremos até lá, mas vamos supor que o nosso tataraneto esteja na Terra e alguém faça a pergunta, quem vai lembrar do Renato? Ninguém vai levantar a mão. E do tataravô, 3 pessoas levantaram a mão. Eu não sei nem do meu bisavô, tenho que ser sincero, talvez seja uma falha minha, mas do meu bisavô, eu não sei. Né? Mas então, mas claro, um dia ainda vou cair, se Deus quiser não, em nome de Jesus. Mas enfim, o mundo passa. O mundo passa. Por mais que tenham existido pessoas boas, tenho certeza que existiram pessoas piedosas, pessoas que fizeram talvez coisas boas, pessoas que fizeram obras talvez interessantes, e passou. O mundo passa. O que o mundo oferece para a gente tem fim. Aquilo que você experimenta hoje, que é gostoso, tal, e ele acaba. Acaba. O mundo naturalmente vai acabar. Já falamos aqui do arrebatamento e tal, o mundo tem data. Não sei quando vai ser. Uma coisa você pode estar falando, hoje está um dia mais perto do que ontem. E cada vez vai chegando mais perto. Como o Haroldo falou, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um mês, pode ser daqui anos. Mas existe uma certeza, o mundo passa. Passa. São Paulo que nós vivemos hoje, talvez quem viveu aqui há centenas de anos atrás, não tem. São Paulo, Barueri, não sei nem quanto tempo tem, mas é totalmente diferente. Casas onde pessoas foram felizes, né? Onde pessoas nasceram, onde ocorreram festas e celebrações, isso não existe mais. Porque passa. E muitas vezes a gente coloca, né, eu não consigo, o que o diabo vai querer, o que o inimigo vai querer, o que o mundo vai querer, que a gente realmente tire o foco daquilo que é de Deus, para a gente colocar naquilo que é passageiro, e a gente vai perder tempo aqui. E tudo vai passar. A nossa vida vai passar. Se nós não formos arrebatados, você pode ter certeza que um dia a gente vai morrer. Isso é uma certeza. Que a gente possa sair voando daqui. Que vai ser uma bênção. Mas vai passar. Vai passar. Grandes atletas do passado envelheceram. Talvez hoje não consigam nem andar. E tiveram momentos de glória, né, com físicos exuberantes, com conquistas, com tudo. Passa. Tudo que o mundo oferece, passa. E nós temos uma escolha, né? Da onde a gente vai colocar realmente a nossa vida. Naquilo que é passageiro ou naquilo que é eterno. Porque o mundo passa. E é tão cruel o sistema do mundo. Guarda aí, João, vamos lá para Eclesiastes. Quero ler 2 versículos ali de Eclesiastes. Eclesiastes 5, capítulo 10. Vamos pegar aqui uns textos aqui. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também, isto é vaidade. Capítulo 6, versículo 7. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Existe um estudo que fala, quando você... Imagina uma coisa que você quer muito. Poxa, eu quero... Coisa material. Quero um carro, eu quero comprar uma casa. Existe um estudo que fala que, normalmente, na média, depois de 6 meses, esse sentimento aí da alegria de você ter conquistado, ele passa. Aí você já vai querer uma outra coisa. É isso que a gente leu aqui. Se a gente estiver nessa busca aí das coisas do mundo, o sistema, a gente nunca vai
estar farto, a gente nunca vai estar satisfeito, a gente sempre vai querer ter algo mais, algo mais. Não sei se você já conhece histórias de pessoas que falam, não, quando eu conquistar isso aqui de dinheiro, eu paro de trabalhar. Normalmente a pessoa não para. Não, vou um pouquinho mais. Porque o mundo não satisfaz. Porque é passageiro. Não tem essa capacidade. Tudo passa. A gente nunca vai estar satisfeito. Nunca. Vamos lá para Mateus 16. Versículo 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Então Jesus pergunta aqui, que adianta, né? A gente ganhar o mundo inteiro, que é passageiro, e perder a nossa alma, que é eterna. Nada. Né? Nada. O mundo passa. Ele passa. Agora, quando nós vivemos uma vida com Deus, é diferente. É bem diferente. A palavra nos fala aqui. Quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? Amém? Claro, primeiro, vamos lembrar da nossa salvação. Nós temos já uma esperança da vida eterna. Que vamos ressuscitar ali no final e vamos viver uma vida ali com o Senhor. Queria fazer só uma ressalva aqui. Lembra que eu falei que isso aqui foi escrito para cristão. Então, eu não quero, de maneira nenhuma... Coloca para mim lá, Albertão, de novo, o versículo 17. 1 João 2,17, por favor. Né? Não estou falando que é por nós fazermos a vontade de Deus que nós seremos salvos. Não. Então, isso daqui está escrito já para cristão, ou seja, para pessoas que, em tese, seriam salvas. Guarda aqui, vamos só para a gente poder fazer essa relação, para não ter dúvida, em Efésios capítulo 2. Versículo 10. Diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ok? Então, como é que a gente pode entender aqui esse texto? Né? Nós fomos criados para boas obras, que Deus já de antemão preparou para a gente. Ou seja, quando nós somos salvos, quando Jesus realmente é o nosso Senhor, a gente passa por todo o processo de salvação, reconhecemos nosso pecado, arrependemos, confessamos Ele como Senhor, né? Nós estamos aptos para viver as boas obras, para cumprir a vontade do Senhor, que Ele de antemão preparou para nós. Ou seja, o cumprir a vontade de Deus na nossa vida vai ser uma consequência da nossa salvação. Porque a salvação, ela é pela graça. E não, a gente pode até ler um pouquinho mais, né? Nesse mesmo texto, versículo 8 diz, Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de Deus, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura de Deus, feituras dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, primeiro, nós somos salvos. Depois, a consequência da salvação, pelo Espírito habitar em nós, por Deus habitar em nós, porque Ele ter preparado, nós somos criados para isso. Ou seja, as obras das nossas vidas vão ser uma consequência da salvação. Se nós somos salvos, é impossível que nós não tenhamos obras.
É impossível. Porque vai ser uma consequência básica, né? Se você, quem ama a Deus, ama o irmão. Se você ama o próximo, naturalmente você vai ajudar o próximo, você vai fazer as coisas. Então, é natural. Então, para a gente não deixar bem claro que, voltando agora ali para 1 João, né, que a nossa salvação vem pela graça. E por sermos salvos, nós estamos aptos a fazer a vontade de Deus, porque a gente foi criado para isso. Se o Espírito habita em nós, a gente está pronto para realmente fazer a vontade de Deus. Então essa palavra vai ser uma palavra de incentivo para a gente. Porque, mas como é que eu faço a vontade de Deus? Já está dentro de você. Você foi criado para isso. Você foi criado para as boas obras que de antemão Deus já preparou. Já está no seu caminho. Está no seu caminho, só busca do Senhor. Claro que o Senhor vai aparando aqui as nossas arestas, a gente vai de glória em glória realmente, a gente vai deixando o velho homem, a gente vai, em nome de Jesus, que cada dia a gente possa estar mais próximo de Deus e não mais distante de Deus, que a gente possa realmente estar a cada dia crescendo e evoluindo na presença do Senhor e recebendo mais revelação e vivendo essa revelação e a gente ser cada vez mais praticante da palavra do Senhor, cumprir tudo aquilo que Ele tem, porque a nossa vida vai ser eterna, nós vamos ser preparados para sempre. Além da salvação, que já seria suficiente, porque a gente não vai passar pela segunda morte, e vamos viver na glória do Senhor, no gozo do Senhor, maravilha, aleluia, pelos séculos dos séculos, amém. E não tem nem séculos dos séculos, porque é para sempre. Se tem sempre, não tem tempo, como é que você vai medir um dia no negócio que é para sempre? Não acaba, né? Olha a diferença do mundo. Eterno. E nós somos eternos. Uma coisa que o Haroldo fala, nós somos eternos. A diferença é se a gente vai passar a eternidade em cima ou embaixo. Mas que a gente vai viver para sempre, é para sempre. Mas, pensando na nossa vida aqui, o mundo vai passar. Vamos fazer aqui uma análise aqui, para a gente pensar nessa questão da eternidade aqui. Você lembra o dia que para quem já recebeu o Senhor, para quem é convertido, o dia que você se converteu? Quem é que se converteu numa pregação? Num apelo? Eu também. Estava num culto lá em abril de 96 e teve aquele apelo irresistível, né? Então, o pastor falando lá, né? Você que Deus está te chamando, então vem, tal, né? Estava numa conferência, tal, e eu fui. Então esse cara que ministrou, ele foi o cara talvez que Deus usou para fazer a colheita, certo? Que foi o serviço mais fácil que teve. O mais fácil. Agora vamos pensar um pouco, vou dar o meu exemplo aqui. Quando eu nasci, minha mãe estava afastada, tal, mas ela teve um lampejo ali de volta. A gente, por pouco tempo, frequentou uma igreja. Igreja Batista do Morumbi. Ainda lá no Novo Hotel. O Haroldo também foi de lá. Vai conhecer. A Cris também foi de lá. O Estevão também foi de lá. Não sei se teve mais alguém aqui que chegou. A Fúvia também foi de lá. Então, ali vai uma primeira semente. Que eu nem lembro direito. Eu lembro, assim, muito vagamente, tenho que ser sincero, eu lembro muito vagamente do lanche. Tenho que ser sincero. Mas estava lá no meio. Então, teve a professora que deixou uma semente. E a palavra não volta vazia. Minha mãe, não sei se culpada ou não, ela, já contei aqui para vocês, ela lia a Bíblia para a gente, né? Toda noite, assim, ela falou, não pode deixar esses meninos aqui sem eu e meu irmão. Né? E ela lia, e eu lembro disso. Mais uma semente. Lá para os meus 11, 12 anos, eu fui na igreja metodista do Campo Belo, convidado pelo meu amigo Estevão, que estudou comigo já desde maternal. E fomos lá, fui lá, participei da escola dominical, fui no culto. Na época tinha lá uma prática da igreja, os visitantes vinham para frente, e eles cantavam uma musiquinha, né? Como vai, visitante, como vai?
Faremos o possível. Então imagina a cena, os visitantes ali e a igreja inteira cantando. Era uma tradição, né? Mas ali foi mais uma semente. Mais uma semente. Porque eu lembro até da escola dominical, foi com o pastor Romeu, a escola dominical era bem legal, lá era a tradição. Primeiro, antes do culto, você tinha escola dominical para todo mundo. Então, dividia a classe ali, criança, adulto, adolescente, tal, e você fazia essa hora de estudo e depois o culto. Era assim, né, o cronograma, né? Aí, mais para frente, não me converti naquele dia, mais para frente, tive o privilégio de passar um tempo fora, e eu acabei morando na casa de um pastor. Por uma Jesuscidência. E não foi nem o pastor, a esposa do pastor ficou comigo ali meses ali falando da palavra de Deus, eu rebatendo, não sei o quê. E ali várias sementes plantadas. Eu ia no culto e tal. Chegou ali no dia da pregação, o cara pegou a frutinha ali já madura. Colheu. A palavra fala. Um planta, o outro rega, o outro colhe. Todos ali tiveram uma influência. E, se a gente for parar para pensar, para cada uma dessas pessoas, existe uma história por trás dessas pessoas. Porque para o pastor estar lá pregando, ele teve que se converter um dia. Alguém falou para ele. E para a pessoa que falou, também, e assim vice-versa. Então a gente vai indo assim. Está vendo como a vida com Cristo, ela deixa sementes eternas. Isso pegando um exemplo aqui. Fora outras coisas que a gente pode colocar, tudo que nós fazemos na nossa vida. Como nós investimos o nosso dinheiro, como nós investimos o nosso tempo. A gente tem um peso, né, da eternidade sobre nós. A gente tem capacidade realmente de tudo aquilo que a gente fizer ecoar na eternidade. Uma palavra, às vezes, que você trouxe para uma pessoa, mesmo que a pessoa não tenha se convertido, foi uma semente plantada, que vai florescer, que vai dar fruto, é para sempre. Cada um tem uma história aqui de conversão. Esse é o exemplo mais claro. E isso se propaga, porque talvez lá atrás, se a gente for voltar, a gente está falando de séculos ali realmente, porque Deus usou uma pessoa, não sei quantos anos atrás, aí outra pessoa, então isso aqui vai na... Olha o legado que a gente pode deixar. Fazendo parte aí do processo, ou começando um processo, Deus é que sabe ali de tudo, mas olha o legado que a gente pode deixar. Porque se nós cumprimos a vontade de Deus, nós vamos permanecer para sempre. Claro, principalmente a nossa salvação, porque a gente vai viver para sempre para Ele, mas a gente pode realmente deixar uma marca aqui. E aí, se a gente estiver aqui, quando o nosso tataraneto estiver aqui, se o mundo existia ainda nessa época, e alguém perguntar, mas você lembra do Haroldo? Talvez não fariam nessa pergunta, porque nem sabia que o nome dele ia ser Haroldo, do tataravô. Mas Deus lá em cima vai falar, eu lembro. A gente orou aqui das pessoas que vieram aqui. A gente não sabe o nome delas. Deus sabe. As sementes que foram plantadas. Deus conhece. Quem tem que conhecer a gente, isso já foi falado várias vezes aqui também, é Deus. Se a gente vai ser lembrado daqui 100 anos, você vai deixar um livro, se a sua vida, como tem realmente pessoas que existem biografias, existem tudo isso. Deus é que sabe dessas coisas. Mas se a gente for pegar de todas as biografias que existem, perto da quantidade de pessoas que viveram na Terra, não é nada. Não é nada. E tem muita biografia também que ninguém nem lê. Então é menos ainda. Se for pegar das bilhões de pessoas que não só que vivem hoje, mas que já viveram na história da humanidade, e daqui a pouco a biografia que está aqui hoje, daqui 50 anos, não vai estar mais. Porque ninguém vai ter mais interesse em saber como é que foi a vida de tal pessoa. Porque, vamos ser sinceros, tem umas biografias ruins, né?
Mas, enfim. Porque o mundo passa. Agora, se nós vivermos a vontade de Deus, aqui a Bíblia fala, né? Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E parece meio absurdo, né? A nossa vida, as nossas escolhas, muitas vezes. Eu falo a nossa porque eu me coloco também, né? Quantas vezes a gente coloca um peso naquilo que vai passar. E às vezes a gente abre mão de alguma coisa cara, eterna, porque a gente pode ter medo, porque a gente pode ter receio, porque a gente pode, enfim, qualquer justificativa que talvez até exista de uma maneira racional, humana, mas não do ponto de vista bíblico, espiritual. E a gente às vezes escolhe, ciente da escolha, não, eu vou aqui porque eu tenho que resolver esse dia. A eternidade a gente pensa depois. Quantas vezes a gente... Mas nós temos a capacidade realmente de deixar uma marca aqui. Se é uma coisa que você vive a vontade de Deus. Porque nós vamos permanecer... Também não vamos viver porque a gente quer viver, porque a gente quer deixar uma marca. Isso vai ser uma consequência, né? Mas a gente pode, né? A nossa vida com Deus é uma semente. É uma semente. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente planta aqui, se a gente fizer isso com Deus, ele vai permanecer. Né? Eu não sei. Às vezes, vou pegar o exemplo do pastor que estava pregando quando eu me converti. Ou pensa, se você se converteu numa chamada de púlpito, pensa no pastor que estava pregando quando você se converteu. Talvez o cara que foi usado para ministrar a vida dele, que se converteu, o cara até já morreu. E assim, o do outro, com certeza. E com certeza, olha só, né, sendo um pouquinho repetitivo, olha só como o negócio permanece. Por quê? A pessoa fez a vontade de Deus. E a vontade de Deus vai ser feita. Ponto. Eu também creio naquilo que nós oramos, que tudo aquilo que Deus tem preparado, tudo aquilo que Deus lançou, tudo aquilo que Deus permitiu que fosse plantado, Ele vai colher integralmente. Integralmente. Agora, se a gente vai participar disso ou não, é uma escolha nossa. A gente tem que estar disposto. Ele é que vai nos guiar para isso daí. E eu falo isso daqui, a gente tem que estar disposto, é uma escolha nossa, mas se a gente fizer a vontade de Deus, a gente vai participar disso, às vezes, talvez até sem perceber. A gente não vai ter que fazer um esforço para cumprir a vontade de Deus. Porque se a gente está com Cristo, se o Espírito Santo habita em nós, vai ser natural. Você não vai conseguir não fazer a vontade de Deus. Vamos pegar de novo o exemplo da conversão, que é um exemplo normalmente assim impactante, né? Quando você se levantou e veio, eu tenho certeza, eu não tenho certeza, eu vou falar para mim então, porque cada um às vezes responde de um jeito. Eu não levantei no primeiro chamado, não levantei. Mas no primeiro chamado eu já estava queimando. Falei, não, eu vou. Não, não vou. Não, mas peraí, como é que eu vou levantar aqui assim? Né? Mas chega uma hora que é irresistível. Irresistível. Aí uma hora que você fala, quer saber? Que se exploda todo o resto. Eu vou porque eu quero Jesus. Eu vou porque eu quero essa vida. Eu vou porque eu quero esse Deus. Eu vou porque eu quero... E aí você vai. E essa experiência com o Espírito Santo, a gente pode ter toda hora. Porque o Espírito Santo, ele nos convence de tudo, ele nos dirige, ele nos guia. Então, se a gente tiver realmente ali, a gente vai ter essa certeza. Falar, não, eu tenho que fazer isso. Tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Todo mundo que levantou, de uma maneira ali consciente, né, no sentido ali de, não, eu realmente quero, que entendeu a mensagem, tinha certeza que estava fazendo a coisa certa. É isso que vai mudar a minha vida. Porque se a gente for parar para pensar, quando a gente aceita ali o chamado do Senhor, basicamente o que o cara está falando é o seguinte, olha, meu irmão, minha irmã, tudo que você fez na sua vida agora não vale nada. Todas as escolhas que você tomou estão erradas. Principal, se alguém chega para você e fala um negócio desse, você vai querer se defender, normalmente. Aí o Espírito Santo vem e fala, ó, ele tem razão. Aí você começa a sentir aquele negócio ali, né? O Espírito Santo trabalhando com a gente. E você fala, não, realmente, tudo que eu fiz, às vezes, e normalmente, né?
Não são pessoas que são assassinas, ladras e malfeitores, não. Pessoas que vivem a vida normal. Mas a palavra do Senhor nos confronta e fala, olha, tudo que você fez é tudo pecado. Está tudo errado. Mas eu tenho um caminho para você. Um caminho de vida, um caminho de eternidade. Aí você levanta. E você vai, e você aceita, porque você, recebeu a palavra. Tiagão, faz para nós. Não deixei nem você sentar, né, meu? Por quê? Deus ele vem de uma maneira tão avassaladora, é tão tremendo, que a gente realmente consegue falar. E realmente ter o pensamento, falar, não, é verdade. Está tudo errado. Eu preciso do Senhor. Eu preciso realmente de que alguém reine sobre mim. E essa pessoa que vai reinar é Jesus Cristo. E a consequência disso vai ser, tudo vem dali, que a gente vai permanecer eternamente. Tanto no nosso espírito, porque a gente vai viver no céu para sempre. Isso já é tremendo. Como tudo que a gente fizer na terra vai deixar marca para a eternidade. Marca. Isso está em nós, está em mim, está em você. E só pelo poder de Deus que a gente pode fazer isso. Não existe nenhum outro. É só Jesus. É o único Deus. O verdadeiro Deus. É o que mudou a história do mundo. Que ressuscitou. Que está vivo. Pode reclamar à vontade. Mas nós estamos em 2019. Porque Jesus veio para a terra. Pode. Ele mudou. E é esse Deus que nós seguimos. E se a gente fizer a vontade dele, nós vamos permanecer para sempre. Vamos abaixar a cabeça. Vou fazer uma pergunta. Se você já conhece a Cristo, já tem a sua vida entregue para Ele, já se arrependeu dos seus pecados, Ele já é o seu Senhor, essa palavra é sobre você. Talvez você ainda não conheça. Talvez você nunca teve oportunidade realmente. Então essa palavra é para você. E o Senhor pode mudar sua história hoje. Esse Deus que promete a eternidade. Esse Deus que na cruz morreu pelos nossos pecados. Esse Deus que tomou o nosso lugar do castigo, que foi açoitado, que foi humilhado por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. E você pode ter certeza que a gente tem a revelação que quando ele estava na cruz, ele estava pensando em você. Ele estava pensando em mim. Ele morreu por todos, mas ele sabia o nome de cada um. E ele morreu por cada um de nós.